hoje a gente tem uma outra perguntinha rolando em todo mundo, que é, sim, mas pra quê? Qual é o sentido? Qual é o propósito? Mas tem um sentido. Faz parte da jornada do ser humano viver a era da construção material. É natural. Só que hoje em dia, com um olhar um pouco diferente, não é só isso. E aí que está o segredo da alta produtividade e do alto resultado dentro das empresas. Olá, pessoal. Estou animado demais para esse episódio do podcast O Fator Humano, o Futuro do Workplace, que é um ambiente onde a gente convida líderes de mercado para falar como que tecnologia, análise de dados e relações humanas impactam o futuro do ambiente de trabalho, ambientes corporativos. Meu nome é Guilherme Del Nero, eu sou um homem branco, ruivo, barba ruiva, tô de óculos, um blazer azul, camiseta preta. E minha expectativa para esse episódio é que a gente entenda se de fato existe felicidade no trabalho. Oi, Guilherme. Oi, Dri, tudo bem? Eu sou Rosângela Dobre Manteigas, eu sou presidente do Grupo Mulheres de Facilities Management e Workplace e também represento uma empresa de transporte de turismo. Eu sou uma mulher branca, estou vestindo um blusão, né? Tipo Beatles. Eu tenho cabelos grisalhos e a minha expectativa hoje é saber realmente como é que a gente faz para ser feliz nesse mundo tão maluco que está vivendo. Muito bom, eu sou a Adriana Prado, sou branca, cabelo castanho, sou especialista em desenvolvimento humano e mestre em felicidade. E também estou aqui hoje para trocar com vocês, para a gente compartilhar um pouquinho sobre essa felicidade do trabalho. Será que é possível? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Sensacional. Para quem nos acompanha por áudio, explicar um pouco do ambiente que a gente está, né? Então tem uma mesa de madeira, perpendicular à mesa tem uma parede com uma boiserie, no meio da boiserie tem um quadro que é Les Mademoiselles d'Avignon. Não? Tá ótimo! É um quadro do Picasso, que foi precursor no movimento cubismo, que foi um movimento de quebra de paradigmas, mudança de pensamentos e revolução tecnológica, né? Que é um pilar do que a gente quer trazer para esse conteúdo de hoje. E aí, para começar, se você puder compartilhar um pouco da sua experiência e já falar um pouco sobre a felicidade no trabalho, se é possível, se não é possível. A felicidade em si, Dri. Né? Complexo e é novo e é uma ciência, na verdade, né, que vem quebrando muitos paradigmas, né? Nós, enquanto seres humanos, estamos vivendo justamente uma mudança de era, né? Saindo de uma era da busca pelo resultado, do ter, né? De conseguir conquistar coisas materiais para uma era do ser. Então, nos entendendo como seres humanos e numa busca por propósito, sentido, engajamento, conexão. Então, assim, a gente está bem nessa transição. Então, muita coisa está confuso mesmo, né? Porque as pessoas ainda estão buscando resultado, mas tem um chamado maior hoje em dia para autoconhecimento, para profundidade das relações, para outras questões, que é o que a gente vai falar aqui. Bom, eu tenho mais de 30 anos de experiência aí de trabalho, comecei minha carreira na área financeira, depois fui migrando para a área de RH, trabalhei mais de 20 anos em grandes empresas na área de RH e os últimos anos eu estive numa posição comercial, né, liderando um time de mais de 50 pessoas e nesse meio tempo, com muita experiência em desenvolvimento humano, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado no México com os maiores professores e autores da ciência da felicidade, né? Onde eu mergulhei bastante nessa ciência e aprendi muita coisa para a gente trocar aqui hoje. E aí vem aquela pergunta, não é possível ser feliz no trabalho, né? Porque a gente fala, poxa, ser feliz é sábado e domingo, né? No dia que a gente vai pra praia, que a gente tá com a família, sextou, né? Mas é possível um segundo feliz ou não é possível, né? E a verdade é que é possível, mas que a gente tá bem nessa transição. Então, muita gente ainda não encontrou esse caminho de felicidade no trabalho. A gente está bem aprendendo ainda como é que se faz isso. E esse caminho, Guilherme, está muito ligado a gente se conhecer. Então, o processo de autoconhecimento é o que leva à felicidade no trabalho. Então, não só o autoconhecimento, saber quem eu sou e quais os meus talentos, que momento do dia eu me sinto plena e feliz, né, para poder colocar todo esse meu talento para fora. Mas também se no trabalho em que eu estou, na empresa, na oportunidade onde eu estou exercendo esse meu papel, existe espaço para eu usar todo esse talento que eu tenho, para eu poder fazer aquilo que eu gosto.
se eu sou reconhecida, se eu tenho segurança psicológica para ser quem eu sou, é isso que traz a verdadeira felicidade no trabalho. Então, todas as pessoas que hoje conseguem isso se sentem mais felizes no trabalho. É mais ou menos por aí. Sensacional. Então, significa que felicidade é uma ciência. Felicidade é uma ciência. Na verdade, oficialmente o nome dela é psicologia positiva, né? E chamada a ciência da felicidade, né? Então, é uma ciência nova que foi oficialmente condecorada nos Estados Unidos em 1998 e que, desde então, vem ocupando esse lugar de um olhar positivo que a psicologia deixou de olhar lá atrás. Então, a psicologia foi uma ciência criada para olhar o positivo e o negativo, mas logo depois da sua criação vieram as grandes guerras, muitos problemas com os seres humanos, e a psicologia se voltou completamente para o negativo. Como eu trato a doença, como eu tiro as pessoas do problema para a normalidade. Então, a ciência da felicidade, a psicologia positiva, veio como uma provocação, né? Um novo olhar da psicologia para aquilo que é positivo, para que leva as pessoas da normalidade para uma vida plena, sabe? Para uma plena realização de todo o seu potencial, para ter uma vida plena, saudável, feliz e conseguir usar todo o meu potencial. Esse é o desafio e a busca da ciência da felicidade ou psicologia positiva. Sensacional, cara, estudar sobre isso. Com certeza. Dri, falando em felicidade, há uma grande confusão entre felicidade e alegria, né? Uhum. E a tristeza, né? Como a gente pode definir isso para as pessoas, né? Eu continuo sendo feliz, mas hoje eu não estou alegre, eu estou mais triste. Como é que dentro do ambiente de trabalho eu consigo verificar se a pessoa está infeliz ou ela só está triste? Exato. Então, tem muita fala hoje em dia sobre essa coisa da positividade tóxica, né? Que é assim, você tem que ser feliz de qualquer jeito e toda hora, você tem que estar alegre, e esse é o segredo. Então, assim, realmente tem uma grande diferença. A alegria está mais ligado a uma emoção mais corriqueira, está ligada a prazer, está ligada à satisfação do dia a dia. Felicidade está mais conectada com a sensação de bem-estar, De paz. de propósito, de sentido, sabe? Sua vida tem sentido, você se sente pleno e realizado, você está conectado com a sua vida, com as pessoas. Então, assim, felicidade tem muito mais a ver com bem-estar, né? Com plenitude, com realização, com essa conexão com você mesmo e com as pessoas e com o mundo, se sentir parte disso tudo. E essa sensação envolve, sim, momentos de tristeza, momentos de alegria. Saber lidar com tudo isso tem a ver com a felicidade. Porque é impossível a gente imaginar que um ser humano, neste planeta, vai viver uma vida sem ter tristeza, sem ter desafios, sem ter problemas. Faz parte da vida. Então, alegria são momentos pontuais em que você tem prazer, em que você tem algo para comemorar, né? São momentos pontuais. Mas a felicidade não pressupõe estar sempre alegre, estar sempre sorrindo, estar sempre com um sorriso estampado no rosto. A felicidade é essa sensação de que, poxa, eu sei quem eu sou, eu tenho um lugar no mundo, eu conheço os meus talentos, eu posso usar isso a serviço do mundo. Então, está mais ligado com essa plenitude de alma e de propósito e de sentido do que desse dia a dia de alegria, né, e de prazer. Faz sentido, então, que você tem que ser feliz no trabalho e na sua vida pessoal, né? As duas coisas se misturam, não são separadas, não tem como você separar os dois, né? Não tem como separar, tá tudo muito ligado e cada vez mais, né? A pandemia veio trazendo sinalizações dessa, né? Então, assim, o trabalho foi para dentro de casa e a casa foi para dentro do trabalho, né? Para mostrar que é exatamente isso, é tudo uma coisa só. Foi-se o tempo em que o ser humano a gente separava, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, tinha uma máxima que dizia assim, você chegou no trabalho? Então pega a sua malinha com todas as coisas que estavam em casa, põe tudo dentro da malinha, deixa aí, né? Passa como se fosse numa parede de limpeza e entra aqui, porque aqui você não pode trazer os seus problemas de casa. E a verdade é que o tempo foi passando e hoje é muito claro e nítido de que é tudo uma coisa só. Trabalho é vida, vida é trabalho. E as pessoas mais felizes são aquelas que conseguem exatamente fazer essa boa mistura de vida e trabalho. Que é um ser só também, né? É um ser só, não dá pra dissociar. Então é isso, não dá pra você ser só feliz. É claro que às vezes a pessoa tá tendo um problema pessoal em casa e o trabalho tá num momento bacana, então tá mais feliz no trabalho do que em casa, tem que resolver um problema aqui. Claro que isso pode estar em momentos, podem existir momentos diferentes, mas não dá pra dissociar. O ser humano é um só e tudo caminha junto. E qual que é a importância de um líder para
termos de empresário, de corporativo, Tipo, né? Qual é a importância de um líder para fazer os colaboradores serem felizes, ficarem felizes, enfim. Cara, é fundamental. Não tem como você imaginar uma pessoa sendo feliz num trabalho onde ela não tem uma boa conexão com o seu líder, onde ela não tem uma boa relação, onde ela... O líder é aquela pessoa quem faz o elo de ligação entre a empresa e o colaborador, né? Então, esse acho que é o grande desafio das empresas hoje, sabe? Porque muitas empresas acabam achando que levar a felicidade para o trabalho é fazer uma sala de descompressão, é levar meditação, é levar psicologia, colocar psicólogo, bolinhas, né? alegres, Né? sorrisos pela empresa. É claro que tudo isso ajuda. Um ambiente com a sinalização mais otimista, mais positiva, ajuda muito. Mas é quase como se dissesse assim, essas pequenas ações, a massagem, a descompressão, a sala do jogo, o happy hour, isso ajuda, é bom. Mas é como se fosse o remédio, sabe? Assim, o remédio lá na ponta, né? Quer dizer assim, um paliativo que ajuda você a melhorar a sua dor de cabeça. Mas o que realmente vai fazer a diferença é você ir lá na causa, o que é que está causando isso. E o líder é a pessoa que pode ajudar, né, na identificação desses pontos. Poxa, por que a pessoa não está conectada com o trabalho? Será que ela não conseguiu entender sentido e propósito no que a gente faz ou no que ela faz? É o líder quem vai fazer todas essas conexões. Ajudar no desenvolvimento, porque o ser humano precisa estar se desenvolvendo, precisa estar evoluindo. Isso é como se fosse parte da sua razão de existir no mundo, né? Então, o líder é quem pode proporcionar, instigar, provocar, ajudar, né? E também dar a questão da segurança psicológica, né? Para que a pessoa possa ser quem ela é, na sua diversidade, também, né? Possa errar, né? Possa voltar atrás e sentir que ali ele tem uma rede de apoio. Então, o líder é ponto-chave fundamental para a felicidade no trabalho. E a gente estava falando sobre os pilares, né, para as pessoas serem felizes no trabalho. Você estava elencando, né, que era valor, quando você encontra valores parecidos com a empresa, propósito, liderança, conexão, relacionamento. Uso dos seus talentos também, né? Então, o Kim Cameron, ele que é um autor americano, cientista, pesquisador da ciência da felicidade, a gente chama ele do pai da liderança positiva, né? Foi quem criou as primeiras bases dos estudos sobre liderança positiva. Ele fala exatamente sobre isso, né? Que são alguns pilares e que envolvem relacionamentos, que envolvem emoções positivas, clima positivo e significado. Ele fala dessas quatro bases para se ter uma liderança positiva. E dentro disso tudo, tem aquilo que a gente até chegou a conversar, né, Guilherme, que tem a ver com uso daquilo que você tem de melhor, né? Então, historicamente, as empresas trabalharam muito na redução das coisas que você não sabe fazer bem. Então, vamos tratar os seus pontos de desenvolvimento. Quase passava que en passant naquilo que a pessoa tinha de bom, né? Olha, Guilherme, você é muito bom nisso aqui, beleza, parabéns. Agora vamos falar dos seus 15 pontos de desenvolvimento. Isso você não faz bem, aquilo você não entregou, aquilo não tá tão bom. Então, assim, durante muito tempo, as empresas focaram nos pontos negativos. E a ciência da felicidade vem mostrando, e tem muitos livros, estudos e literatura sobre a importância da gente focar muito mais. Não é que a gente não deve tratar o que tem a desenvolver, mas o que tem a desenvolver não é onde a gente vai encontrar florescimento, sabe? A gente precisa fazer as pessoas encontrarem prazer, alegria, motivação naquilo onde elas são o melhor possível. E aí que está o segredo da alta produtividade e do alto resultado dentro das empresas. É quase que se você começa a forçar ou tentar desenvolver onde você é fraco e esquecer, né, deixar de lado as partes que você é bom, você acaba se tornando um robô. Claro. Igual a todo mundo, né? Você não traz a sua humanidade para o trabalho, por exemplo. Né? O que me remete a isso, aqueles feedbacks, de reuniões de feedback, lembra? Que se chamava sanduíche, lembra? Uhum. Você afaga, aí você conta e mata, né? Era uma coisa que usava, né? Era um pãozinho bem sequinho, um recheio, tipo bem um Big Mac. Lá dentro tava 2 hambúrgueres, carne, queijo, pão, cebola, picles num pão com gergelina. 2 pãozinhos bem sequinhos. Começa falando algo bom, fala tudo de ruim, tudo que tem para desenvolver, e no final
faz um afagozinho. Fala assim, então você vai, agora pensa. Então isso tá fadado, não dá mais certo. As empresas que não se adaptarem a isso, com certeza nessa nova geração, nesses novos pensamentos, não vão conseguir levar adiante essa visão. Que você acha isso? Exato, eu acho isso. E eu acho que a gente está vivendo uma grande transformação, né? Ainda há passos largos, tem muito para evoluir. Eu ainda vejo as pessoas muito sem saber direito por onde ir, né? Achando que é por aqui, ainda não é. Tem muito desafio nesse sentido da gente ir para o lado profundo da história, que é esse aí, né? De sair dos paliativos, de sair do remedinho que cura a dor de cabeça. E entrar nesse lado aí, que é, puxa, como que a empresa abre espaço para você, Rosângela, usar o seu talento que você tem em algo que talvez você não esteja usando hoje, mas que você vai dar uma contribuição muito maior para a empresa, né? Parar de olhar somente para o resultado, naquela coisa da equação. O resultado, ele vai vir em consequência da gente usar o máximo talento e potencial das pessoas. E não é um caminho fácil, porque a gente vem de uma era industrial onde nós passamos muitos anos buscando apenas o resultado. Como que eu faço mais com menos? Como que eu otimizo? Como que a gente consegue maximizar esse resultado tratando as pessoas como simples recursos, né? E hoje eu preciso entender que há uma complexidade, como que eu uso o melhor de cada um, esse talento, para buscar o melhor resultado. E é super possível, mas a gente está bem bem na mudança de era. Sabe mudança de era? A gente teve uma era de aprender a fazer, lá atrás, Homem das Cavernas, Primórdios. Aí a gente viveu uma mudança de era para uma era do ter, que é super importante, né, para o ser humano, a conquista da matéria. Todo mundo poder ter um pouco de tudo. Então, o acesso aos bens materiais, foco no resultado e tal. E hoje a gente está bem naquela transição difícil, confusa, que a gente já não é mais a busca da conquista material e do resultado apenas. Ela é importante, mas ela entra num arcabouço tão gigantesco da busca pelo sentido, do propósito, de quem somos nós e como que a gente se conecta como ser humano, que faz parte de algo muito maior. Então a gente está bem nessa transição, a gente não chegou lá ainda. Então tá tudo muito confuso mesmo. Isso lembra muito do episódio com a Moema, que a gente fala justamente essas etapas, né? E aí, no episódio dela, a gente vai mais para a questão do como os ambientes influenciam. E aqui eu queria tentar entender, primeiro, como que a liderança positiva influencia nisso. E a questão de produtividade, felicidade ou felicidade e produtividade, né? Que era o que a gente estava conversando um pouco antes, né? Sim. De começar a gravar aqui. Felicidade sempre primeiro. Não é a felicidade, não é a positividade tóxica. Eu tenho que estar sorrindo o tempo inteiro. Mas eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar plena para conseguir ser produtiva. Eu não vou conseguir, ninguém vai conseguir ser muito produtiva fazendo o que odeia, ou não conseguindo ser quem é. Ou pressionado. Ou pressionado, simplesmente apenas pelo resultado, ou sem uma compreensão, um acolhimento, um respeito a quem eu sou e a que momento eu vivo. Então, quando a gente fala de ambiente de trabalho, e aí fazendo uma conexão com o líder, né, eu acho que bom líder é aquele que entende de verdade o ser humano que está ali daquele lado. Que respeita o seu momento de vida, o seu momento de carreira, que entende, porque às vezes a pessoa fala, eu prefiro trabalhar em casa. Tá, você prefere trabalhar em casa, o outro prefere trabalhar no escritório. Legal, eu preciso ter uma lógica de empresa que faça sentido, e o líder tem que ser aquela pessoa que conecta esses desejos, os interesses da empresa. Por isso eu gosto tanto dessa coisa do híbrido, né? Que não obriga ninguém a um todo, até porque cada uma dessas duas alternativas tem várias vantagens e desvantagens. Então, equilibrar as duas coisas, o caminho do meio, é que para mim é o ideal. Então, assim, poxa, você prefere trabalhar de casa, que bom! Mas é importante que algum dia da semana você esteja aqui, porque senão você fica desconectado do todo. E é quando nós estamos juntos, seres humanos juntos, presencialmente, que a gente aumenta muito o nosso nível de capacidade de inovar. Então, a gente precisa equilibrar isso tudo, né? O presencial com o virtual. E o líder é a pessoa que consegue fazer essa conexão entre as pontas, né? Entre o empregado, entre o funcionário, entre cada colaborador e a empresa. Os interesses da empresa, as necessidades, né? Vendo cada um como um ser humano único e não dizendo assim, todo mundo a partir de agora trabalha dessa forma. Todo mundo é azul. Todo mundo é azul, exatamente. E não pode pensar no vermelho. Exatamente. Você já pensando na mesma hora.
Adri, esse é o grande desafio, eu acho. Pensando nisso, eu vejo assim, a gente tem muitos palestrantes com as histórias dos motivacionais, né? Uhum. Você faz aquele workshop lindo, que o cara sai, boa noite Cinderela. Sim. Não tem nada a ver Tem nada a ver. com essa visão de E cada vez felicidade. mais, eu acho que assim, a gente até passou já dessa fase, né? Onde isso parecia ser o caminho, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão já mais vacinadas para isso, né? Ninguém mais engole tão fácil esse tipo de coisa. Já não cabe mais. A gente já entrou numa profundidade maior e as pessoas estão querendo muito mais entrega profunda, né? Tá, ok, mas o que é que isso tem a ver comigo, né? Como que eu entro nisso e como que eu sou visto, respeitado, escutado, né? Ouvido. Então, acho que a gente já passou um pouco dessa fase. Tem ainda muitos por aí. Mas tem muitos, né? Tem Boa muitos. noite, Cinderela. Quando a gente ouve no RH, vai ter curso ou não sei o que de motivação. Eu fico pensando, meu Deus, pra quê? Se não é a realidade, às vezes, da pessoa, a pessoa tá muito debilitada em felicidade. E ela vem com aquela história que você vai fazer isso, que vai fazer aquilo que vai dar certo. E você sai de lá achando que você não é. Porque você chega no outro dia e a realidade é totalmente outra da empresa. Exato. É um tiro no pé, não é? Exato. Você paga para deixar a pessoa mais ainda desmotivada. Isso, mais descrente. Mais descrente. E é boa noite Cinderela, né? Você dormiu, você acordou, falou, putz, como tudo igual, nada mudou, nada né? mudou, né? Por isso que é tão importante as empresas cuidarem dos seus líderes, porque são eles quem vão estar ali no outro dia, né? O Boa Noite Cinderela no outro dia é o líder que está ali, dando continuidade a quê? Né? Qual é a verdade que fica na empresa depois que a gente tomou o Boa Noite Cinderela? Então eu acordei, e agora? O que é que eu vou encontrar lá? Eu vou encontrar um líder que dá continuidade a tratar as dificuldades e a melhorar esse ambiente. Eu sinto que é genuíno, ou eu chego lá e aquela coisa que aconteceu era fake e nada é a realidade aqui depois, né? Pois é. Uma coisa que a gente estava falando também é que muitas pessoas são colocadas como líder. Elas não são líderes, né? Não são treinadas. Elas são tecnicistas que eram muito boas e aí colocam lá para gerir uma série de pessoas. Exato. E aí, não sei se falta treinamento. No Brasil tá evoluído, não tá? No sentido a gente disso? tá muito atrasado, viu, Gui? Nesse ponto. Tem muito líder sendo alçado, galgado a uma posição de liderança completamente despreparado. Sem saber nem por onde começar. Cheio de boa vontade, tecnicamente muito bom, coração e alma muito bons, mas não sabem por onde ir, o que São fazer. líderes. Exatamente, precisam ser desenvolvidos. Tem uns que por algum motivo natural ou por alguma experiência da vida já vem com alguma carta na manga. Mas a grande maioria chega nessa posição e não sabe como lidar com tudo isso. Porque tá difícil para todo mundo, tá complexo, tá confuso, né? Como eu disse, a gente tá no meio de uma mudança de era. Então, é bem por aí que eu acho que é o grande trabalho que a gente precisa fazer. Menos palestras motivacionais, menos coisas para inglês ver e mais coragem, né? Mais coragem de aprofundar naquilo que realmente é importante, né? E assim, mais convicção também dos dirigentes das empresas de entenderem que não há como se ter resultado nessa nova era sem cuidar com profundidade dessas questões da empresa. Sensacional. Não, sem contar que hoje a nova geração, né? A nova, né? Nós já falamos nova. ela já vem com esse chip, né? De que às vezes você vê uma pessoa de 20 anos levantar, pegar a bolsa e ir embora. Ela já está preocupada com aquilo que não cabe a ela, né? Então, consequentemente, é desses que a gente vai ter que começar a aprender a trabalhar. São Quem pessoas vai que tá o salário não importa mais, né? Elas querem propósito, querem se sentir bem, querem um líder bom. É só você olhar o tamanho do apartamento que a gente comprava, que era de 200 metros, hoje o pessoal quer um de 28. Mas quer e ser que feliz, a cama né? desce e que aluga o carro embaixo, que anda de bicicleta. Então, a concepção mudou. Se a gente não tiver essa consciência que tem que aprender a lidar com isso, não vai ter gente para trabalhar na empresa que não se adapte a isso. O movimento minimalista, né? Cada vez a gente vive com menos. Sem né? objetos, não tem jeito. A gente compartilha, né? Compartilha o carro, compartilha a mala, casa, compartilha o guarda-chuva, né? Tudo. Você vai ali, você pega o guarda-chuva, usa, devolve a bicicleta. Cada vez mais. Por quê? Porque a era do ter
vamos dizer assim, da fartura e da abundância material, ela chegou, ela já está aí. Então, tá tudo muito fácil, disponível. Você pode ter tudo. Gente, eu não faço mais mercado. Tudo eu peço pelo Rappi. Qualquer coisa que precisa, acabou o azeite. Azeite, pede o azeite, vem. Quer dizer, a facilidade do material chegou e tá aí, né? Agora, como é que eu lido com essa facilidade material, que até então não era uma realidade, né? Se a gente olhar um pouco para trás, como era difícil antigamente, né? Eu ainda peguei uma época que, cara, para fazer um almoço em casa, sério, minha mãe ia no abatedouro de frango, pegava o frango vivo e matava e levava para casa, né? Não vou ali no abatedouro comprar um frango. Veja, era uma outra realidade. Então, hoje, você tem o frango já pronto, em 2 minutos no micro-ondas, tá uma maravilha ali pronto, já disponível. Então, essas facilidades da vida é para que a gente tenha tempo suficiente, né, para olhar agora para outras questões. Quem somos nós? O que viemos fazer aqui? Para onde vamos? Qual é o sentido de tudo isso? Qual é o propósito, né? Eu concordo muito com você, claro. Mas não é o que acontece hoje em dia, né? As pessoas têm mais tempo, elas usam para trabalhar, ou elas não usam para autoconhecimento, né? Ou a grande maioria, ou já usam. Nós, enquanto humanidade, vivemos, como eu disse, 3 eras. Fazer, ter e ser. Mas nós, enquanto seres humanos, também vivemos as 3 eras na nossa vida. Então, até você ficar adulto, você vive a era do fazer. Você aprende a andar, correr, falar, brincar. Você vai para a escola e essa é a sua era interna de fazer. Quando você fica um adulto e vai trabalhar, você entra na era do ter. Então, é natural que, sei lá, vou chutar aqui, é muito variável de cada pessoa, mas vamos lá, dos 20 aos 45, dos 20 aos 50 anos, você está na sua era ser humano, na era do ter. Você vai correr atrás de trabalhar e tal. Até que você entra na meia-idade, na terceira idade, como a gente chama, né? E aí você vai viver a era do ser. Quem eu sou? O que eu fiz até hoje? O que faz sentido pra mim? Qual é o legado que eu quero deixar? Minha vida tem propósito? Começam outras perguntas. Então veja que a gente vive as 3 eras, só que as 3 eras hoje estão imersas numa era de humanidade e de propósito. Veja que complexidade. Então hoje a gente vive as 3 eras imersas numa terceira era de humanidade, que é a era da busca pelo propósito. Por isso que tem essa pergunta, porque há anos atrás, quando a gente estava na era do ter, trabalhar para ganhar dinheiro, para fazer patrimônio, enquanto pra ficar aposentado e gastar. Era natural, ninguém fazia essa pergunta. Mas as pessoas estão querendo trabalhar para fazer seu pé de meia, para conquistar bens materiais. Era o natural, porque a gente vivia a era do ter. Isso era a lógica daquela era. Hoje, a gente tem uma outra perguntinha rolando em todo mundo, que é, sim, mas pra quê? Qual é o sentido? Qual é o propósito? Mas tem um sentido. Faz parte da jornada do ser humano viver a era da construção material. É natural. Só que hoje em dia, com um olhar um pouco diferente. Não é só isso, é isso, mas com um olhar para faz sentido, isso faz sentido para o mundo, isso tem propósito, isso me conecta, isso está ligado aos meus valores. Não é somente mais agora o ter pelo ter. Agora tem que ser o ter conectado com esse sentido e propósito, entendeu? E isso também, Indri, acontecia um pouco mais velho, eu acho. A gente descobria que o mundo não era flores e que a gente tinha que pensar num propósito com 50, 60. Hoje você vê que tem gente de 30 já pensando dessa forma. Né? Exatamente, porque na época em que a gente viveu a nossa era do ter, quer dizer, a nossa fase de vida do ter, a humanidade ainda estava mais ligada à era do ter. Então era mais natural que naquela fase, porque quando a gente entra na terceira fase da vida, que é a fase da busca do propósito, é justamente quando a gente já amadureceu suficientemente e a gente começa a pensar em tudo isso. Como a gente vivia uma era do ter enquanto humanidade, essa não era ainda o mote, a bola da vez. E agora é a bola da vez para todo mundo. E as criancinhas que estão nascendo lá no fazer estão pensando no propósito, no sentido. Os jovens que estão construindo seu patrimônio já estão conectados com o sentido. Como as pessoas mais maduras, que naturalmente seria a fase de olhar para isso, vão olhar também. Mas todo mundo vai olhar, porque a era mudou. Está mudando, totalmente. Na verdade. Sensacional. Talvez até por isso que uma grande quantidade de livros de autoconhecimento, autoanálise, está sendo cada vez mais best-seller, né? Pega Eckhart Tolle, por exemplo, que fala bastante sobre autoconhecimento, Alan Watts. Então tem bastante gente. Uma infinidade. A gente não consegue dar conta das inúmeras
ciências, vertentes, descobertas, possibilidades, teorias, caminhos, né? Assim, de autoconhecimento, de meditação, de aprofundamento em quem você é, de tantas alternativas para pegar todo mundo. Não tem mais jeito, não tem como ficar de fora. Antigamente você tinha uma outra alternativa, uma palestrinha motivacional. Quando você via alguma coisa, você falava, uau, que negócio legal, incrível, né? Nossa. Hoje em dia é tanta coisa legal, incrível, que você não pode ficar de fora. Não tem ninguém hoje em dia que não esteja de alguma forma, ainda que um pouquinho, buscando isso. Todo mundo está conectado nessa mesma energia hoje em dia. Uns mais e outros menos. Mas está todo mundo preocupado com isso. Se você, desculpa, Gui, só para complementar. Lembrando que você falou assim, a questão de ser feliz no trabalho. Olha o tanto de voluntário que tem hoje. E não se ganha nada. E é o lugar que eu falo assim, é o lugar mais feliz que eu tenho, é onde eu vou fazer meu trabalho voluntário. E não tem um centavo. Exato. Você tem o prazer, você tem a descoberta que o outro é importante, a felicidade do outro é importante. Você vê o mundo, hoje você pega o terceiro setor, emprega muitas pessoas que deixaram de ser grandes executivos. A gente teve com o Gabriel Lenz, que era um grande executivo e parou para ir para uma ONG. Assim como tem jovenzinhas como a Bia, que já nasceu nessa vibe. Exatamente. E que já quis começar a sua fase do ter envolvida em algo com muito propósito e com um sentido maior. E tem espaço para isso hoje em dia, né? Então, exatamente porque é uma nova era, é uma nova realidade. E a gente vê há um tempo atrás falando muito sobre a profissão de CHO, né? Que é Chief Happiness Officer. Isso se desenvolveu, não desenvolveu? Como é que você enxerga? Então, está se desenvolvendo, né? Acho que fora do Brasil a gente já vê esse tema do CHO, né? Do Chief Happiness Officer um pouco mais fortalecido. Mas no Brasil também ele vem se desenvolvendo. Existem algumas poucas, mas boas empresas aqui no Brasil com treinamentos já muito robustos e muito aprofundados, formando esse novo papel dentro das organizações, que é o Chief Happiness Officer, que é como se fosse, né, como eu digo, é um step a mais ali do líder de RH, né? Um líder de RH que está atento a esse movimento da felicidade, buscando dentro da sua organização quais são os pilares, né, dentro da realidade daquela empresa, que vai levar a um ambiente mais feliz. Então, treinado para isso, com um olhar já muito mais desenvolvido, para perceber e implementar ações e iniciativas voltadas à felicidade dentro do trabalho. Sensacional, tomara que desenvolva cada vez mais aqui no Brasil, né? Sim. É o que esperamos. Como a avó da gente, né, as nossas vós eram inteligentes, né? Ela falava assim, brincava, minha avó falava assim, gente feliz não dá trabalho. Olha aí. Sim. Tá vendo? Porque quanto mais você tá bem, menos você vai ter atestado, menos você vai ter... Então, essa concepção gera lucro. Então, vai ter que ter uma grande revolução na visão empresarial de líder para poder chegar naquilo que tem que chegar, que é lucro. Vivemos num país capitalista, mas sem perder a essência, né? O grande ponto, né, Rô, é o trabalho que isso dá. Por isso que eu falo de coragem, sabe? De botar o dedo na ferida, porque não é simples, sabe? Não, imagina. E quando a gente começa a mexer nessa essência, tudo dá trabalho. Igual você diz assim, poxa, tô com dor de cabeça. É tão fácil, eu pego um remedinho, um nimesulida, um remédio para dor de cabeça, eu tomo, minha dor de cabeça passa. Agora, será que eu estou disposto a ir fundo tentar descobrir o que é essa minha dor de cabeça? Será que está relacionada com minha vista? Eu tenho que ir no oculista, eu tenho que fazer exame. Dá trabalho descobrir a causa, a essência, né? Que é esse o trabalho que a gente fala hoje em dia. Então, será que está ligado a um dente meu que não está legal e está reverberando? Será que está ligado a um tumor no meu cérebro? O que pode ter que está me levando a essa dor de cabeça? Então, assim, a gente se acostumou a dar um remedinho, toma aí, pronto. Sempre. Agora, coragem mesmo, para ir lá e mergulhar nessa causa, identificar, poxa, será que o Guilherme está feliz fazendo o que ele faz? Será que a Rô se realiza no trabalho que ela faz? Qual é o próximo passo de carreira dela? Onde ela quer estar? Qual é o sonho grande? Isso dá trabalho, gente. Depois eu preciso te contar. Já tô com a faculdade marcada. Opa, mas você concorda que isso dá trabalho, gente? Porque eu tenho que alimentar, eu tenho que perguntar, eu tenho que acompanhar. Não é simples, é muito mais fácil dizer, tá doendo, toma aqui um remedinho, vai pra cá, tá tudo certo. Não. Onde é que você quer chegar? Qual é o seu sonho grande? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Você se sente parte? Poxa, teve um conflito, você e um colega. Eu tenho que ir lá resolver, eu tenho que ajudar. Então, isso dá muito trabalho. E lembrando agora, assim, por exemplo, a gente trabalha com escritórios híbridos, né?
E muitas empresas, antes de implementar, elas fazem uma pesquisa. E aí os colaboradores falam, por exemplo, eu quero ir 4 vezes por semana. Chega na hora da realidade, eles vão uma vez por mês, por exemplo. Então, a questão da pesquisa, ela também às vezes não é tão sincera, né? Não é tão verdadeira. E aí, como que um CHO, por exemplo, conseguiria entender por meio de pesquisas ou se as pessoas estão felizes ou não? Porque às vezes as pessoas não vão falar que elas estão por medo de talvez perder emprego. Ou não satisfazer a vontade da empresa real. Então, quanto mais a empresa lida de uma maneira transparente e coerente, né, com essas questões, mais as pessoas se sentem confortáveis em serem honestas com aquilo que elas falam. Depende muito da cultura de cada empresa. E o Chief Happiness Officer, ou líder de RH, ou os próprios líderes das empresas, são aquelas pessoas que estão, vamos dizer assim, com a batuta na mão para fazer isso acontecer. Então, se eu pergunto e depois não dou retorno, tomo uma decisão contra o que todo mundo falou. Ou fica bravo, ou fico bravo com aqueles que responderam aquilo que eu não queria que respondesse. Da próxima vez que eu perguntar, o que é que vai acontecer? Todo mundo vai fingir aquilo que eu quero ouvir. Ok, né? Mas se essas pessoas que respondem pela empresa, na hora que vem a resposta, têm coragem de voltar lá e dizer, olha, gente, 90% da empresa falou que quer passar 4 dias em casa. Tudo bem, a gente entende. Mas a gente também entende que é importante a gente estar alguns dias aqui. E a gente quer propor algo meio termo. É justo e é genuíno que vocês queiram estar mais em casa. Mas a gente precisa também de todo mundo aqui. E coloca com transparência a verdade, a necessidade, negocia, grupos focais, olho no olho, líderes preparados. Isso ajuda muito a gente ter respostas verdadeiras, né? Então, retorno, comunicação, verdade, coerência, tudo isso está ligado aí com uma resposta mais verdadeira. Sempre mais verdadeira. E com coragem mesmo, coragem, né? Coragem para mexer. Realmente, eu cito, eu fiz terapia desde sempre. Quando eu resolvi que eu queria realmente falar, quem sou eu? Eu cheguei na idade do quem sou eu? É doído, você tem que se desconstruir e reconstruir. Essa é a função da empresa nesse momento. Tem empresa que vai ter que parar e pensar e falar que realmente que eu quero ser. Né? Como passou por essa fase, né? De se construir, o ganhar, e agora é a continuidade. A continuidade é a mudança desse novo olhar. Porque não tem mais espaço para isso. Antes aqui a gente estava com uma outra pessoa e eu citei exatamente isso. Né? Eu chegava, colocava uma linha lá e colocava meus problemas, as minhas dívidas. Não traga seus problemas para a empresa, rindo. Por favor. Você acha que você... E também a mesma coisa. Você saía abalada da empresa e você ia para casa e voltava rindo. Só sua cabeça estava desse tamanho. Exato. Então não há como existir essa separação. É evidente que toda empresa é um instrumento de dinheiro, né? A gente não pode esquecer isso. Mas lembrar sempre que quanto mais estivermos bem, mais vamos render, é a chave da história. Não existe. E eu acho que você tendo essa visão diferente, isso acaba também reverberando em outros modos. Então, mais pessoas vão querer trabalhar lá. Vai ser mais fácil você pegar mais talentos melhores. Se aumenta o engajamento, se aumenta a retenção, você aumenta e melhora o processo de atração de talentos, das melhores pessoas vão querer estar ali, sem dúvida nenhuma. As pessoas não vão querer sair dali, né? Porque como a gente já viu, então o dinheiro já não é mais tudo. Ele é importante, ele é necessário, mas ele não é mais tudo. Então, muita gente abre mão hoje de ir para um outro lugar, ganhar mais, porque se sente acolhido, tem segurança, se sente reconhecido, sente que nesse lugar tem propósito e está se desenvolvendo. Então, eu vou sair para quê? Né? Então, acaba que traz tudo isso, e tudo isso acaba gerando a melhoria do resultado. Então, assim, essa é a mudança, né? Então, o turnover, ele é muito caro. Sim. Você ter mais de 1% é uma coisa muito cara. Treinar todo mundo de novo. Treinar, gastar, aculturar, encontrar essas pessoas, loucura. Atrair. Tem todo um custo por trás. É todo um tempo também. Sim. E até em termos de marketing, né? É muito mais fácil você fazer negócio com uma empresa que tem essa preocupação do que com outra que não tem, né? Provavelmente. Claro. Recentemente eu vi acho que saiu na Exame, uma matéria do CEO de marketing acho que McDonald's, que ele usa o termo desmarketinize-se. Você tirar o marketing da empresa e mostrar as pessoas que estão lá.
mostrar os humanos, como que a empresa consegue transformar as pessoas, tal. Então acho que entra bastante nessa questão, né? De você enxergar que são pessoas e não recursos, né? Como a gente falou em outro episódio também. Isso já é um pouco do CHO, né? Imagino. Ou liderança positiva, talvez. E também tem a ver, não é nem só o CHO, sabe, Gui? É o CHO, é esse novo olhar, mas é também esse novo chamado. O ser humano está sendo convidado a entender que o resultado, o lucro, o dinheiro, ele é importante. A empresa existe para isso. Mas é como se fosse a ampliação de um olhar. Não é mais só isso. A empresa já não pode mais ser vista e esse chamado está um pouquinho em cada um de nós. É um inconsciente coletivo que vai chegando. Em que sentido? A empresa não é mais apenas e somente para gerar lucro e resultado. Ela tem um papel social, ela tem um papel de valores, ela é o espaço onde eu posso desenvolver as pessoas. O ser humano vai para o trabalho para se desenvolver. Então, entendendo esse papel maior, não adianta eu gerar resultado poluindo o meio ambiente, prejudicando as pessoas, adoecendo os seres humanos. Não faz mais sentido. No passado fazia, porque eu precisava aprender a fazer mais com menos. Então, não importava como, eu tinha que saber sair do artesanato que fazia um sapato por mês e fazer 50 mil sapatos por mês. Então, eu tinha que fazer mais com menos. Essa era a lógica. Tá tudo certo. O dinheiro era a única coisa que importava. Nós já passamos por isso. A gente faz 50 milhões de sapatos por mês, digamos assim, né? Quer dizer, a gente já conseguiu tecnologia e avanço para gerar muito resultado com muito pouco. Agora, o chamado é outro. O chamado é como é que eu faço a empresa gerar, sim, resultado, mas fazer bem ao meio ambiente, melhorar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a se desenvolverem e usarem seus talentos. Então, por exemplo, e aí me lembra muito o FIB, né? Que é a Felicidade Interna Bruta, que ela nasceu num país pequenininho lá na Ásia, chamado Butão, né? Onde as pessoas não estão mais preocupadas, assim, é muito forte, muito claro lá, que a busca já não é mais pelo PIB, né? Produto Interno Bruto, isso já é uma realidade no mundo inteiro, mas como é que nasce isso? Poxa, eu vou tomar uma decisão de desviar um rio, porque isso vai gerar mais dinheiro. Tá, mas vai prejudicar o meio ambiente? As pessoas que moram ali, aquelas comunidades, tudo é visto num processo integrativo, né? Porque as pessoas já têm essa consciência da importância da felicidade como um todo, integrando todas as dimensões da vida. Nossa, sensacional. Não, se você pensar em falar integrativo, uma das áreas mais difíceis, às vezes, de lidar é a própria medicina. E a medicina já tem a medicina integrativa, em que ela vê o ser integral e não a doença. Então, quando você pensa que uma área que é difícil, é complexa, a medicina, para quem está, é super complexa. E hoje você tem uma pós-graduação e tem médicos integrativos, que entende a sua visão, a sua religião, aquilo que você tomou. Se você nunca tomou remédio, você vai continuar tomando a sua homeopatia. Se você tem o seu reiki, se você tem não sei o quê, os grandes institutos estão fazendo isso, virou uma pós-graduação. O que é mais legal que isso? Quer dizer, o hospital mais importante do Brasil tem uma pós-graduação, o outro fazendo, a USP fazendo, olhando esse ser integral. E eu tive muito engraçado, uma amiga falou que foi fazer uma integração de uma pessoa, fez o teste e tal, não sei. E ela começou o salário e falou, não quero saber do salário. Como é o ambiente da empresa? Ela ficou assim, olhando, eu passei por uma situação hoje. Eu falei, mas por quê? E é isso. Ela falou, não, isso. A pessoa perguntou para mim como era o ambiente da empresa. Como eram tratadas as necessidades. Pra quem ela vai responder, como são os líderes aqui dentro, como é que as pessoas se sentem. Essa é a nova vibe. Aí depois que eu falei o salário, ela falou, me pegou de calça. Eu falei, vai estudar. Isso, porque é bem por aí, né? Por aí. E aí eu me lembro um pouco, né, que a psicologia durante muito tempo estava inserida num contexto de busca pelo resultado. O que a busca pelo resultado faz? A gente pega os problemas que estão acontecendo, então pega um problema e o objetivo é resolver aquele problema, certo? Resolvi o problema, acabou. É quase como se dissesse a doença. Então, você tá doente? Eu trouxe você pra cura, eu curei você, você tá normal agora? Acabou. A psicologia positiva, esse novo chamado, essa nova era, vem para um convite muito maior. Tá bom, você tá normal, tá tudo bem, não tem problema agora, nesse momento? Mas onde você quer chegar? Quem é você? O que faz sentido? A que você dá valor? Né? Como que você se conecta com esse mundo? As perguntas são muito mais assim. Mais filosóficas. Mais filosóficas.
mais amplas, né? De mais possibilidades, né? Mais humanas, mas ao mesmo tempo mais profundas. Então, o convite é muito maior. Por isso que acontece muito isso hoje em dia. E aí a gente volta na jornada de cada ser humano. Quanto você está ainda imerso na sua fase de vida do ter e o quanto você está sendo tocado pela fase do ser nessa era do ser, né? E se conectando com essas duas coisas. E a tecnologia vem para ajudar, vem para atrapalhar? Como tudo na vida, ajuda e atrapalha, né? E eu gosto muito da provocação do Dalai Lama sobre o caminho do meio, né? Encontrar o que tem de melhor na tecnologia e abrir mão do que tem de pior na tecnologia. Então, o excesso de tecnologia demais, afasta a gente da realidade, da essência, da profundidade, do propósito. Do próprio ser. E tecnologia de menos dificulta a gente viver nesse mundo complexo. Então, eu preciso da tecnologia, mas como que eu equilibro? E coloco ela no lugar dela, né? Assim, até aqui tá ótimo. Passou daqui, ficou ruim. Então, esse equilíbrio é que é a palavra-chave. Então, assim, né, duas palavras muito chaves, eu acho, hoje em dia, é autoconhecimento e equilíbrio. E a tecnologia está muito nesse lugar. Eu vejo, por exemplo, mídias sociais, assim. Muitas pessoas que são viciadas acabam doentes. Exatamente. Porque é uma vida que não existe. Só vê a pessoa sorrindo e viajando e você não consegue. É a obrigação da felicidade de estar todo mundo bem, gostoso, lindo, maravilhoso. Por que você acha que a mulherada tá deixando o cabelo branco? Ok, faz parte. Isso. Né? Foi muito engraçado também que eu tenho um amigo, ele falou assim, mas você, de cabelo branco? Eu falei, eu estou bem. Mas você que... Não, eu tô gostando. Mas ele não se conformava de falar assim, eu estou bem, eu estou feliz assim, eu tô em paz assim. Não, mas olha, você é tão linda. Ok, você tá falando que eu sou linda. Então que bom, eu vou continuar com meus cabelos. Ele não se conformava. Não se conformava. Então, essa necessidade de mostrar uma falsa felicidade que não é legal. Então, aí a mídia atrapalha. Na hora que ela traz o conhecimento, essa questão de você fazer uma reunião, às vezes você está lá, não quer fazer um curso que é lá no Japão, e você liga e faz, ela é super benéfica. Isso. Né? Ou você poder acompanhar de alguma forma, não tanto, mas... Poxa, às vezes eu converso com pessoas, amigos ou parentes que moram longe. E aí eu, por exemplo, final do ano passado, eu fui visitar meus parentes nos Estados Unidos. E aí, final de 2021, tá? Não foi 22. Final de 2021, eu fui visitar, né, minha família nos Estados Unidos. Aí eu comentei alguma coisa, porque eu fiz isso, ou fiz aquilo. Não, eu vi você, quando você postou na rede social. Tá, não, eu acompanhei isso. Eu vi isso da sua filha, eu vi isso do seu filho. Não, eu acompanhei. Isso é bom. Nós continuamos conectados, apesar da vida estar tão longe, tão distante no dia a dia. Esse pouco que chega, ajuda, aproxima, né? Mas aí, se eu paro a minha vida para fazer só isso, e eu começo a postar demais, e deixo de viver para estar vivendo essa vida de postagem, começa a ficar ruim, né? Então, esse equilíbrio que é bom. Não tem jeito. Aí você vive uma vida que não é sua. E entrando, ou voltando talvez mais para a sua história... Como que você foi parar? Por que você foi buscar isso? Então, como eu disse para vocês, eu comecei a minha carreira na área financeira. Eu fui trainee da Price, né? Então, eu comecei trabalhando com números e tal. Eu adorava, eu sempre tive um lógico racional muito fácil. E aquilo era legal, mas eu queria mais de gente, mais de pessoas. Já tinham chamado em mim para isso. E aí, acabou que eu fui trabalhar com consultoria e acabei chegando no RH. Quando eu cheguei na área de recursos humanos, na época de uma empresa pequena ainda... Eu me apaixonei, eu falei, nossa, é isso aqui, eu quero trabalhar com gente, com pessoas. E eu passei muitos anos em empresas pequenas, empresas médias, fui para uma multinacional, trabalhei na Braskem 8 anos, e aí depois passei para outras grandes empresas. E eu fui cada vez mais trabalhando num ambiente mais complexo no que diz respeito a pessoas e seres humanos. E realmente eu fui me apaixonando, né? Com o passar do tempo eu fui vendo, cara, é isso que eu vim fazer na vida, sabe? Ajudar as pessoas a serem mais felizes. Até que num determinado momento, em 2013, início de 2013, meu marido foi transferido para o México. E aí eu estava trabalhando em São Paulo, no meu melhor momento da vida, sabe assim, no melhor momento da sua carreira, ganhando bem, numa empresa bacana, com a equipe dos meus sonhos, na Faria Lima, super estável, assim, do ponto de vista profissional. E eu levei 8 meses em São Paulo, ele no México, e dizendo, puxa, o que é que eu vou fazer agora? Os filhos já grandes, cada um já na faculdade, e agora? Até que eu decidi ir.
E eu fui para o México, eu passei 4 anos no México. E no México eu me dei a oportunidade de mergulhar nos saberes, de estudar e acabei encontrando a psicologia positiva. Quando eu conheci a psicologia positiva, eu falei, meu Deus, tudo aquilo que eu acredito, que eu sempre achei que era a verdade da vida, numa ciência disponível aqui com um monte de gente que só estuda isso. Eu fiquei realmente apaixonada. Eu fiquei tão apaixonada que eu fiz uma pós de 8 meses. E quando acabou a pós, eu falei, eu quero fazer um mestrado. Não tinha ainda um mestrado na época. Até que saiu um mestrado. Pra você ter uma ideia, eu comecei um mestrado em uma universidade quando lançaram o mestrado em psicologia positiva com professores americanos, um negócio top. Eu falei, gente, eu vou deixar esse mestrado aqui. Eu abandonei o que eu estava fazendo e fui fazer o mestrado na psicologia positiva, né? E aí acabei me conectando com uma empresa de consultoria que fazia somente trabalho de desenvolvimento humano baseado na ciência da felicidade em países da América Latina. E eu fiquei 4 anos fazendo isso, sabe? Eu fui para o Equador, eu fui para o Peru. Eu trabalhei muito no México, em empresas mexicanas, mas empresas também multinacionais, com trabalhos voltados a desenvolvimento humano baseado na ciência da felicidade, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu acabei indo trabalhar na área comercial, né? Eu fiquei 6 anos liderando um time de 50 pessoas numa multinacional americana. Mas o meu trabalho, embora fosse muito comercial, ele tinha muito de liderar pessoas. Então eu contratava, eu desenvolvia, eu formava, mas eu também preparava líderes para serem melhores líderes, né? Então foi uma experiência incrível. E aí, bom, recentemente tem 1 ano que eu faço trabalho com consultoria em desenvolvimento humano, baseado em felicidade. Eu desenvolvo líderes justamente nesses preceitos, nesses conceitos da ciência da felicidade, que é o chamado que tem aí agora, né? Fiz um resumo aqui para você. Um resumo. Mas, então, a América Latina, o Brasil, talvez não seja o mais desenvolvido nesse sentido. Não é o mais desenvolvido nesse sentido. De longe, talvez. Eu acho que, assim, o México, para mim, eu acho que hoje é um destaque. Talvez até por estar mais próximo dos Estados Unidos e tudo, né? Mas aí você tem os países como um todo despontando ali, disputando esse lugar. Mas de todos, eu vejo o México mais à frente, assim, sabe? De todos os outros. Mas tem… O Equador está bem avançado nisso, a Colômbia também está bem profundo no tema. Pelo menos esses 2 países me chamaram a atenção. Peru, talvez, esses 3 aí eu vi que estavam mais evoluídos na questão. Mas como o Brasil, todo mundo buscando. A América Latina ainda busca muito um conhecimento que já é uma realidade, já tem mais história nos Estados Unidos e na Europa. Olha quanto tempo faz que a gente falou. Você lembra daquela feira da CONAR? Que eu trouxe uma palestrante mexicana, que foi uma das melhores palestras que já teve no CONAR até hoje, que foi a Nicole Fuentes, que veio falar sobre isso. Foi em 2014, por aí, assim, 2015, por aí, 2014, 2015. Eu trouxe alguns palestrantes para o CONAR, né? A Nicole foi uma delas. Ela é fantástica, foi uma das plenárias, né? Fantástica. No México, senão a gente fala incrível. Ela é incrível, ela é uma consultora que trabalhou comigo nessa empresa de desenvolvimento humano lá do México. Muito legal. E eu sei que já falou bastante, mas eu queria talvez colocar assim, dividir, né? Liderança positiva versus liderança padrão que a gente vê hoje no Brasil. Se você puder dar algumas características aqui, em detrimento ao modelo normal, para acho que ficar claro para todo mundo que está assistindo também. Tá. A liderança tradicional, que ainda não está focada na liderança positiva, digamos, nos preceitos da liderança positiva, é que às vezes a gente parece assim que, puxa, uma coisa tá aqui, a outra tá no outro universo. Elas estão muito próximas. É como se andassem de mãos dadas, sabe? Uma é um step da outra. A liderança mais tradicional, de fato, tá olhando mais para o resultado. Ainda acredita que o resultado a gente tem que fazer tudo na empresa para gerar o resultado. Ainda não entendeu, digamos, o líder mais tradicional ainda não entendeu que esse resultado ele vem a partir da felicidade das pessoas. É quase como isso, sabe? Então, assim, ele tá mais olhando para o resultado do que para as pessoas, sabe? O resultado vem a partir das pessoas. O líder positivo, ele tá preocupado com o engajamento, com os relacionamentos, com o clima, com as emoções das pessoas, com os sonhos, com os talentos. Ele tá cuidando disso, obviamente, com o olhar no resultado. Mas a partir de cuidar das pessoas, ele sabe que o resultado vai vir como consequência. E até melhor. Exatamente. Então, eu acho que essa é a grande chave de mudança, sabe? Eles vão fazer quase que as mesmas coisas, só que um focado em cuidar das pessoas e o outro tá focado lá no resultado. Então, às vezes, apesar das pessoas, ele vai buscar o resultado.
fulano não tá dando resultado, tira fulano e bota ciclano, porque o objetivo é o resultado. E aí aquilo compromete todo o ambiente, as pessoas adoecem por causa daquilo, não se sentem seguros, acham que aquilo não é para elas, aí sai o terceiro, sai o quarto, sai o quinto, aí cria um clima negativo, a energia das pessoas cai, a produtividade cai, porque ele tá focado no resultado. Aí ele troca Beltrano, ele troca o outro, Vai trocando ele vai trocando, ele não se preocupa e ele não entendeu ainda de que é uma outra vibe, é uma outra realidade. Entendeu? Então seria essa a grande mudança. Mas isso também, complementando, e você me corrige se eu tiver, tem que vir da alta para baixo. Sim. Se a alta direção não tiver essa visão, você pode até colocar, mas vai ficar mais difícil. Né? É sempre mais fácil quando vem de cima para baixo. Isso. Porque quem está nos níveis abaixo, sentem que toda aquela estrutura está, vamos dizer assim, ancorada nessa nova realidade, numa cultura que permite isso. Mas às vezes você vê numa empresa onde a cultura não é tanto voltada para isso, mas você pega uma equipe onde aquele ambiente, e como se destaca, certo, né? Como o time brilha, como as pessoas estão felizes ali naquele pequeno núcleo, né? Isso não é sustentável para sempre. Se a empresa se mantém nessa realidade, se esse ponto de luz não interfere no todo, o todo às vezes acaba abafando. Exatamente, e aquela equipe morre. Ou aquela pessoa-chave sai e acabou. Exato, entendeu? Então não tem que estar focada na pessoa. O ideal é que venha de cima para baixo. Mas você ainda consegue ver alguns movimentos acontecendo de baixo para cima, com muito sofrimento, com muita luta, que às vezes acaba influenciando o todo, mas que às vezes acaba sendo engolido por esse todo que não está conectado com essa nova realidade. Pessoal, a gente está começando a se encaminhar para o final. O que eu queria falar é que pessoas que estão engajadas, que buscam evoluir, são aquelas pessoas que continuam com a gente até o final, né? E aí, para essas pessoas, a gente podia pedir, para você que está nos acompanhando até aqui, uma palavra, comentar uma palavra para a gente saber que você está até aqui, para saber que você é aquele tipo de profissional que vai até o final, que busca se desenvolver, busca coisas novas. A partir de agora, espero que busque também a felicidade, implementar a felicidade, né? Isso. Com uma ciência no trabalho. Exatamente. Não que palavra utopia, que a gente pode, né, colocar? Eu acho que a palavra, gente, é autoconhecimento. Eu acho que todo mundo que está aqui com a gente até agora e que é uma dessas pessoas que o Guilherme falou, acho que coloca aí a palavra autoconhecimento, que é a grande busca, né? Quem sou eu, quais são os meus valores, em que eu acredito, onde que eu dou o meu melhor, para onde eu estou indo, né? E como que eu acompanho a minha própria transformação. Então, se todo mundo conseguir buscar o seu autoconhecimento, vai conseguir ser mais feliz no trabalho, na vida, em tudo, né? Então, autoconhecimento, eu vou deixar essa palavra. Eu vou deixar uma palavra e já vou falar da minha dica. Eu acho que dignidade. Quando você fala da felicidade, você tem as pessoas dignas, né? Então, fica a minha dica do livros dos Médicos Sem Fronteiras, que são extremamente dignos, trabalham por poucos e são sempre felizes. Fazem uma grande diferença. E fazem uma grande diferença no mundo inteiro. Então, minha palavra... Por mais Médicos Sem Fronteiras. Exatamente, por mais Médicos Sem Fronteiras. Por mais almas. Almas sem fronteiras. Sem fronteiras, almas né? sem fronteiras. Então, minha palavra é dignidade. Eu acho que complementa o que a Adri falou. E a sua, qual que é? A minha, na verdade, eu vou antes passar para Adri de novo, se tiver uma dica. Tenho. Eu vou deixar com você depois alguns livros para você pôr ali, né, e deixar para todo mundo. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais na ciência da felicidade, tem alguns livros hoje em dia, aliás, tem muitos livros, mas eu vou dar aqui 2 dicas de livros raiz, assim, né, de autores bem fundadores da ciência. Então, um é do Shawn Achor, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? E eu vou dar mais uma dica aqui ao vivo, né? Que é o Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva. Esse livro é muito legal e ele faz assim como um resumo da ciência nesse livro. Então, o Jeito Harvard de Ser Feliz, ela é como se fosse um primeiro contato com a ciência. E o Felicidade Autêntica é uma bíbliazinha assim, básica do homem que fundou a psicologia positiva, que é o Martin Seligman. 2 dicas sensacionais. Posso perguntar só uma coisa? E cursos? Cursos tem muitos por aí, viu? Depois você pode eu posso passar alguns que eu, vamos dizer assim, que eu chancelo. Tem alguns aqui que eu gosto bastante.
Hoje em dia tem uma infinidade, eu não vou conhecer todos, mas tem alguns que eu gosto, Tá conheço as pessoas que estão à frente, eu posso indicar aqui coisas boas que valem a Tá pena. ótimo. Show de bola. Você quer dar mais uma dica ou a sua Não, dica não. é o livro? É Então, o meu livro. vamos lá. Em termos de palavra, eu deixar felicidade, que eu acho que tem tudo a ver com esse episódio e também com o que a gente espero que a partir de agora comece a buscar cada vez mais. E em termos de dica, eu tenho duas. Uma é um conceito que fala no livro de Harvard, né? Que é você ter um diário onde você anota coisas positivas do seu dia. Então, há muito tempo atrás eu tive um tutor que me passou isso daí, ele me deu um bloco de notas, e aí toda noite eu terminava o dia escrevendo 3 coisas positivas. E aos poucos eu percebi que isso mudou muita coisa na minha forma de analisar a vida como um todo, né? Acho que aprendi bastante com isso. E aí a outra dica é você saber dar pausas, às vezes, no trabalho, né? Você ter um momento de recarga de energia. Isso acho que é tão importante quanto você ter uma visão positiva. Você saber que você tem que ter momentos de pausa, de relaxamento. E aí, pra mim, pelo menos, não funciona a pausa que eu fico no celular vendo. É pausa mesmo. Às vezes uma meditação, respiração diferente, dou uma volta, uma caminhada. Essas coisas me ajudam demais também no meu dia a dia. Maravilha. Excelentes dicas. Pessoal, então eu vou compartilhar esses links todos aqui. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Muito obrigada. Adriana, muito obrigado por aceitar. Muito obrigada. Que delícia. Eu que agradeço, gente. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto a gente. Muito. Eu vou buscar muitas essas referências depois também, com certeza. Sim. Se você curtiu, deixa o seu like aqui, segue a página, comenta essas palavras que a gente colocou e a gente te vê no próximo episódio. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Um grande beijo. Felicidade para todo mundo.